Oi, Condé, E aí, Daniel? tudo bem? Tudo bem você? Tudo bem? Quanto tempo? Nossa Senhora, hein? Tem o quê? Uns 3 anos. Quando a gente se viu em São Paulo foi o quê? 2015, se eu não me engano? É, né? Foi, não foi? 2015 ou 16. Olha, é fácil de saber porque eu lembro que você levou o Sauvage. O, Ele tinha o acabado de lançamento da ser, Dior. ele tinha Foi isso acabado de ser mesmo. lançado. Eu lembro bem Foi. que você chegou com aquele frasco e eu todo contente, nossa, o lançamento da Dior, eu fui cheirar aquilo, cara. Nossa, mas eu levei um susto. Fiquei até sem graça. Que você Foi. foi. Porque Foi você você e o foi. Henrique, não foi o Caio também? Acho que o E o Caio também foi, Caio. não foi? E o Caio Meca. Eu fiquei sem graça porque você levou e todo delicado levou lá pra gente provar o perfume, mas eu não consegui disfarçar o cheiro, a reação. Assim, não, mas eu já tinha, se eu não me engano, eu já tinha feito resenha dele e eu já tinha acabado com o perfume, se eu não me engano. Porque eu lembro que o que, que aconteceu? Na época eu tinha um blog, e aí eu peguei já todo aquele. O pessoal não tinha nem lançado ainda aqui no Brasil, mas já estava o Johnny Depp lá, com aquela imagem toda, já tinha vazado alguma coisa, se eu não me engano. E aí eu botei no meu blog, né? Tá vendo aí o lançamento da Dior Sauvage. E se eu não me engano, a diretora da Dior aqui em São Paulo, de marketing, ela entrou em contato comigo pedindo para eu retirar, porque não Hum, tinha ainda lançado e eu já estava é. propaganda. Eu não, desculpa e tal, não tem problema e tal. Não, me dá o seu endereço que eu vou te mandar em primeira mão, não sei o que. Eu vi o seu blog, gostei. E aí ela me mandou o perfume, e acho que eu fui um dos primeiros a receber o frasco, se não me engano. Aí eu fiz até uma resenha falando que é um perfume para vender mesmo, né? Bom, mas para os padrões da Dior que a gente espera como colecionador, medíocre, né? E Uhum. aí eu levei para você e pro É, Henrique sentir, isso mesmo. Vocês acabaram com o perfume. é. Mas tem que tomar cuidado com o que a gente fala, viu? Porque tem muita gente que gosta desse perfume, então tem que Mas tomar. aí, mas aí a gente não pode fazer nada. Perfume é muito peculiar, muito gosto pessoal, né, Daniel? Acho que as pessoas que estão nesse ramo têm que entender isso. É a mesma coisa que os meus perfumes. Você acha que a maioria, de certa forma, vai gostar dos meus perfumes, principalmente os 3 primeiros que eu lancei? Não vai. Hum. E vida que segue, sabe? É muito pessoal. A gente tem que. É claro que aqui no Brasil tem aquela coisa polarizada, né? Que se você falar mal de alguma coisa que o outro gosta, o cara leva pro lado pessoal. É de certa forma, uma ignorância aí que a gente ainda vai É. demorar a curar, É. né? Tem isso, também tem aquela coisa que perfume é uma coisa que mexe, né? Dizem que o cheiro mexe com a gente mais do que qualquer outro sentido. Isso vale também para a reação que as pessoas têm, né? Porque quando a Sim, gente sim. critica o que uma pessoa gosta em termos de perfume, nossa, mas ataca assim mais do que se você criticar roupa, porque é uma coisa que vai no fundo, né? Meio Incrível, sentimental, né? Tem é um apelo super, sentimental às vezes, né? Verdade. muito, 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 muito. Mas que legal que você está aqui falando comigo. Como você sabe, eu venho conversando com algumas pessoas sempre aos domingos, né? Eu escolhi esse dia Sim, porque eu acho que sim. é um dia mais relax, né? E É com bom. pessoas com backgrounds diferentes, com pontos de vista diferentes, Uhum. sobre perfumaria, né? Então, já Claro. conversaram comigo aqui pessoas que é youtubers, criadores de conteúdo, perfumistas, consultores. E é legal ter você aqui porque você é um dos pioneiros, assim, que ajudou a comunidade mesmo. Eu acho que as pessoas não esqueceram disso. Então você Uhum. abriu assim, você fez várias coisas, né? Não só abriu as portas para outros YouTubers, mas também você trouxe para o público brasileiro, né, maior acesso, principalmente numa época, eu não sei quando você começou, aí eu vou pedir para você explicar, mas numa época em que Claro. ainda era tudo um pouco mais distante, menos acessível do que hoje, né? Então, tipo, Sim. traduzir, assim, destrinchar a perfumaria através de palavras num vídeo no YouTube não é uma coisa fácil, né? Verdade. Então, aí aproveito, já peço para você se apresentar, falar, né, como que isso
surgiu a perfumaria na sua vida, como que tem sido a sua caminhada, como que surgiu o canal, a experiência que você teve no canal, e até você virar perfumista. Então, se você puder fazer assim, uma resumida para a gente, seria legal. Claro, com certeza. Meu nome é Fábio Condé, prazer a todos que não me conhecem, tá? Eu me apaixono com perfumaria foi desde pequeno, né? Desde 6, 7 anos eu já amava sentir cheiros, né? Minha mãe já usava muito perfume e eu entrava no banheiro da minha mãe e usava os perfumes dela quando era moleque mesmo, quando era criança. Pegava o Dolce Gabbana Red dela e usava, igual um doido, com 8, 9 anos de idade, sabe? Amava cheiro. E eu me lembro que minha irmã também, ela tinha uma coleção de miniaturas de vários perfumes, vários. Rive Ghost, Corroso, muitos, muitos. E eu metia a mão mesmo e saía usando, porque eu sempre fui fissurado com cheiro. Talvez esteja no meu DNA, alguma coisa desse tipo, mas sempre fui apaixonado. Então, desde pequeno, eu amava perfume. E aí que tá, eu nem sabia se era feminino ou masculino, eu saí usando, né? Criança, você não tem essa instrução, né? Até que porque é uma falsa instrução, de certa forma, né? Perfume não, a gente sabe que a gente não tem gênero. E a partir daí eu comecei a gostar, ganhava perfume, porque todo mundo via que eu usava perfume, minha mãe começou a me dar perfume, meus tios, meus parentes davam perfume. Se eu não me engano, meu primeiro perfume, eu acho que foi o Fahrenheit da Dior. Eu acho, se eu não me engano. Vai ser difícil lembrar, mas eu acho que foi um dos primeiros que eu comecei a colecionar. Naquela época, o Fahrenheit era o perfume da balada, se não me engano. Eu era um pouco mais, eu já era um pouco indo para adolescência, né? O pessoal já amava o Fahrenheit. E comecei a colecionar, comecei a ler sobre. Aí, quando eu fiquei mais velho, claro, você não tem dinheiro quando você era adolescente e tal, você não tinha muito acesso a isso, né? Você esperava ganhar de presente. Mas depois que eu comecei a trabalhar, comecei a ter o meu dinheiro, aí surgiu junto a internet, né, na época também, então foi uma coisa mais acessível, aí a gente começou a ver loja online, né, e eu comecei a comentar na antiga Sax, né, foi o pioneirismo dos colecionadores, comentar lá na Sax sobre os perfumes, e então eu deixava lá, usava, às vezes eu conseguia amostra numa compra, aí já deixava minhas impressões lá, adorava me expressar, sabe? Falar, quando eu gostava do perfume, adorava me expressar lá, escrita, me sentia bem e trazia as pessoas juntos também, né? Então as pessoas começavam ali, minhas falas, tinha umas 3, 4 pessoas que falavam junto comigo também, que depois acho que até criaram um canal, Fernando Camargo, entre outros. E aí veio o Orkut, né? Todo mundo também começou a criar comunidades dentro do Orkut, e já comecei a colecionar, tornar realmente uma paixão. E dentro disso, as comunidades do Orkut foram aumentando. Eu comecei a ter a ideia, muitos falavam, cara, você tem que se expressar num canal, num blog, começa a escrever sobre, você escreve bem, de certa forma, você consegue, né, resumir a fragrância, de certa forma, de uma forma mais didática, mais fácil da gente entender, né, não é uma coisa tão complicada, e você consegue indicar coisas boas, as pessoas gostam das suas indicações. Até ali eu fui meio relutante, assim, como é uma coisa que eu fazia por prazer, espontâneo, eu não tinha nenhum, assim, maior interesse com aquilo, né? Então, fui adiando, até que eu tive um convite de um amigo lá de São Paulo, que é um seguidor meu, ele falou, cara, eu vou montar um blog para você, uma plataforma, você só tem o trabalho de fazer a resenha e escrever lá. Só esse é o seu trabalho, faz isso, cara. Vai ajudar muita gente, a gente quer e tal. Eu falei, tá bom, não custa nada, né? Tiro um tempinho do dia e faço isso. E aí começou, criei o Perfumístico lá com ele me dava todo esse apoio de gerenciamento lá do blog, eu não entendia muito, né, essa parte de site, né, de plataforma, e comecei a escrever, falando e tal, e aí começou a vir muita gente, aí veio, eu já acompanhava lá fora os canais do YouTube, dos youtubers lá fora que já tinham já tinha uma comunidade grande já, né? Porque o pessoal é mais acessível, né? O perfume para eles é um bem muito mais fácil, para a gente é joia. Então, eu já acompanhava muitos youtubers lá fora e até que eu falei, cara, por que não, né? Por que não fazer, de repente, um canal brasileiro aqui? Já começava observando o Caio também. O Caio já tinha um canal no YouTube, o Caio Meca, um abraço para o Caio Meca. E também mais um amigo, Zufo, se eu não me engano, eles já falavam já sobre perfume. Eu falei, cara, vou acrescentar, vou trazer também, tentar trazer conteúdo para cá.
E, ao mesmo tempo, como eu fazia muita parte da comunidade lá fora, eu interagia muito com o pessoal lá fora, eu também comecei a ter ideia de botar a resenha em inglês também. Fazer uma parte em inglês, fazer... Aí depois, para não fazer 2 vídeos em inglês e português, eu fiz legenda, para resumir, fazia em português e fazia legenda em inglês para o pessoal lá fora, porque o pessoal, alguns gostavam, né, das minhas descrições, os meus rankings, etc. E foi, acho que, se eu não me engano, eu comecei acho que em 2000 e... O blog foi em 2011, eu acho, se eu não me engano, né? E canal do YouTube 2010, alguma coisa desse tipo. É difícil ver a data, assim, não lembro de cara, mas foi mais ou menos por essa data. O blog era o perfumístico.com.br. Perfumístico.com.br. Eu deixo lá ainda, tem conteúdo para a pessoa, se quiser acessar, ela pode entrar lá. Meu canal no YouTube não tem nenhum vídeo também, não. Tá tudo ficou lá, sabe? Achei interessante manter lá, sabe? Você vê, eu tenho quase 10 mil inscritos ainda no meu canal no YouTube, cara. Eu cheguei a ter 20 mil, ou seja, poucos saíram de lá. Ainda estão lá ainda, acho que alguns estão até na esperança de eu voltar a fazer resenha. Tem muita gente que fala, volta, Fábio, volta, faz resenha. Eu falo, não, já foi, né? Agora eu não vou ser crítico, porque eu estou do outro lado, de certa forma, né? Não tem nem como. E aí o blog foi indo, chegou até me dar alguns patrocínios, né? Alguns sites queriam jogar lá o site deles para ter um maior alcance, né, de pessoal que gosta da perfumaria. E eu comecei até a ter uma rendazinha com um blogzinho, foi me dando uma renda e tal, paralelamente ao meu trabalho. Eu trabalhava lá, eu morava no Rio na época, e trabalhava no Senai. E aquilo me ajudava a ter mais perfume, né? Na época o dólar era bom, o dólar era R$ 2, se não me engano, na época, né? Era bom, nossa, que época boa. E aí a gente conseguia importar bastante, né, coisa, né? Eu consegui trazer bastante, se não me engano, eu consegui trazer alguns perfumes de nicho em resenha, alguns tops, etc. Trazendo a perfumaria de nicho para o Brasil também, que muita gente já não conhecia, né, essa parte exclusiva, né? Só ficava muito no mainstream, e aí eu, assim, como é uma coisa que eu já gostava muito, eu também lia muito sobre, né? Eu gostava de comprar material, óleo essencial, algum químico aromático isolado para saber mais ou menos como que era o cheiro, né? Que é muito interessante você sentir fora do perfume, né? E comecei a estudar e tal, aí comecei a ter ideia de, pô, quem sabe um dia, né, criar uns perfumes, né, trazer uma perfumaria diferente para cá, né? A gente começava a pensar nisso, né? Consequentemente, quando a gente é apaixonado, né? Você também foi um cara desse tipo, e você começa a pensar, cara, quem sabe trazer um perfume diferente para cá, criar um perfume à base disso, criar um perfume à base daquilo, você começa a sonhar, né? E aquilo foi meio que tornando meio que uma realidade, assim. Eu falo, cara, por que não, né? Eu já tenho uma bagagem, já conheço muito perfume, alguns materiais eu já conheço, vou tentar me aprofundar, né? Vou estudar, vou ver com quem eu posso estudar, né? Para me aprofundar mais. E aí o David Magalhães, um abraço, um beijo grande para o David Magalhães, meu mentor. Ele era meu seguidor, porque ele era um colecionador também, ele era meu seguidor. E aí foi para o outro lado, né? Ele criou a própria linha, a Amber Fig, fez um curso com a Annie Wash de perfumaria botânica natural. E aí eu falei, cara, David, eu quero que você seja meu mentor, você já é meu seguidor, a gente já tem uma intimidade, meu amigo e tal, quero que você, né, me traga ele aí, um abraço, e me traga para esse mundo aí, né, do vício aí de tentar trazer coisas novas aqui, já que você traz, né. Então, fiz um curso com o David, acho que mais ou menos um ano, se eu não me engano, até passou um pouquinho, depois a gente fez uma oficina junto, em que eu terminei os 3 perfumes primeiros, ele me ajudou muito, cara, sou muito eternamente grato ao David. E, assim, é meu professor eterno, sempre converso com ele sobre material que chega, com material que ele conhece, ele fala para mim, eu falo com ele, né, me dá dica, eu dou dica do que eu posso também, né. Porque, assim, é um universo imenso, né, Daniel? A gente tem, assim, o conhecimento, eu acho que da perfumaria vai ser sempre meio que pequeno perto do que surge, sabe? Você tem que estar sempre se renovando o tempo inteiro. Então, o David me ajudou nisso tudo. E aí eu terminei, criei os meus 3 primeiros perfumes. São os perfumes realmente mais clássicos, né? Você tem uma pegada realmente indie, bem independente, né? Bem
colecionador, conhecedor, a gente pode dizer dessa forma, né? Sem ofender a ninguém, para depois eu seguir a minha linha, né? Depois fui criando, tentando englobar o máximo no portfólio da Condé, e comecei realmente a perfumaria, comecei em 2017, já tem 4 anos a Condé Parfum, fez 4 anos, e estou aí com uma linha de 8 perfumes, estão aqui atrás, tá com seu livro ali também, e indo pro nono agora, né? Vou criar um nono perfume agora, tentar lançar em janeiro, no verão aí de janeiro. Vamos ver se dá tudo certo. Então, mais ou menos a história é essa. Tá, legal. Eu vou voltar agora um pouco na história, porque assim, eu lembro que, bom, eu também sempre tive um histórico parecido com o seu, tal, de perfume. Você falando do Fahrenheit veio uma memória que assim, os meus tios foram os primeiros da família a irem para a Europa e eles fizeram aquela coisa que brasileiro faz, sabe, de visitar 30 países em 40 dias. E eles foram comprando coisas, foram trazendo coisas e eles trouxeram para mim o Fahrenheit, só que desodorante. Ó, E eu nunca, assim, eu tinha tido contato com perfumaria assim, importada que eu tinha, era assim, eu lembro que eu tinha a miniatura do Ansancé, eu tinha ganhado o Polo Verde, sabe, tinha uns perfumes assim, Jupe, umas coisas assim que nada a ver comigo, né, nada a ver comigo. Não, tirando o Ansancé, que é uma obra-prima, né, mas, exato. mas mas eu lembro que ficou muito gravado o Fahrenheit para mim, o desodorante, que tem um cheiro muito fiel, né, ao perfume, Uhum. porque era uma coisa tão diferente, mas tão diferente que Muito. eu não conseguia associar nada. Eu não É conseguia verdade. associar nada, mas independente se é bom ou não, né, o perfume, mas ele ficou muito gravado com aquela coisa que, sabe, que foi o primeiro contato que eu tive com alguém que Abriu as tinha ido para portas, né? Abriu as a portas para a paixão. Europa. Né? Ainda mais que eu era um cara do interior, então era um adolescente, então eu não conhecia ninguém que tinha ido para a Europa, então ficou essa coisa do Fahrenheit, veio com essa coisa de luxo, uma coisa de casaco, sabe, uma coisa assim. Uhum. Claro, com Então certeza. eu tenho essa ideia parecida com a sua. E depois, bom, várias coisas aconteceram na minha vida, eu fiquei muitos anos sem. Teve uma fase na minha vida que eu não quis usar perfume, fiquei sem usar perfume, fiquei meio com, não sei, uma aversão, e eu passei um tempão sem usar, depois voltei na faculdade, usei esses aquáticos, o 212, Uhum. o Escape, até hoje Uhum. o Kenzo Puromo, que eu gosto muito, esses aquáticos na Uhum. época, nossa, adorava, adorava. Enfim, É daí bom. foram passando os anos, tal, fui morar fora, tal, e daí, muito tempo depois, quando eu voltei, aí foi em 2012, eu falei assim, deixa eu voltar a olhar para perfume, né? Mas eu tinha um pouco de medo porque ainda naquela época a perfumaria é um negócio muito grande e eu sou um cara assim que quando eu quero entrar numa coisa eu quero entender a fundo. Então eu sou Aham. daquele cara que tipo eu nunca vou numa Bienal do livro porque eu fico desesperado, né? Entendi. Então daí eu falei, bom, deixa eu ver com cuidado. Daí qual que foi a saída que eu encontrei? Foi ir atrás de ler, de ver YouTube e tal, né? Então daí eu entrei no Uhum. Facebook, descobri, eu nem sabia que existia grupo Facebook, daí eu entrei no aquele Fragrance Guru Nation Aham, do Mark, né? do Mark Mark, do Canadá, né? isso. Daí, eu lembro que você tinha alguma coisa a ver. Eu lembro que você tinha essa coisa voltada para o exterior também. Eu lembro dos Aham. seus vídeos, que foram os primeiros que eu vi. Eu lembro que eu achava muito curioso que seus vídeos eram legendados. Eu achava assim que eles eram legendados em inglês. Eu falava, nossa, mas que coisa, né? Nossa, eu achava incrível aquilo. E eram bem legendados, né? Era bem profissional. Eu tentava trazer É, o vocabulário, né? Mas é difícil, não é fácil não. é. Mas é essa coisa que você falou, tipo, de destrinchar. E eu era, em 2003, 2004, eu era muito leigo, né? Então eu não fazia Uhum. ideia. Mas aí você também explicava de uma maneira que eu ia entrando assim, meio que fazendo associação. Depois eu tive aula tal, mas assim, me deu. Claro, claro. E essa coisa assim, dos top da vida, né? Top 10 disso, daquilo, também, de certa forma, ajuda no começo.
Né? Sim, sim. Ajuda no começo porque você começa a falar assim, você fala, quais os melhores fougères? Você fala, nossa, o que é fougère? Daí você fala É, assim, os 10 melhores fougères são esses, né? mas, Daí você fala, o que eles uhum. têm em comum? Né? Daí nas resenhas você fala, isso aqui é mais pimentado, mais mentolado, sei lá, né? Né, então isso ajudava bastante e lógico, se você for atrás lá nos vídeos mais antigos do seu canal, fica até esquisito, né? Porque as coisas evoluíram tanto nos últimos anos que ainda tem aquela a tecnologia evoluiu, então ainda tem aquele fundo meio é com todo mundo, né? Isso é Todo com todo mundo, mundo, é com todo mundo, né? não, Todo mundo. Eu admiro quem não tenha deletado os vídeos porque acho que mostra até o progresso da pessoa. é Mas, interessante. mas eu. Não, mas você me ajudou muito, não, isso é verdade. Mas é uma. E o que você fala de você ir se interessando pelo perfume em si, pelos ingredientes e tal, eu Uhum. também me vi nessa situação, porque eu sempre quero ir mais fundo, né? Que nem você. Claro. E não tem Uhum. outro jeito senão você entrar em contato com os ingredientes acredito que eu fui mais ou menos que nem você, despretensiosamente provando tal. Daí entraram na minha vida a Annie Walsh, né, o David, o Sanderson, né? E entraram essas pessoas Isso. maravilhosas, né? Entraram outros perfumistas que eu conheci na Santa Marcelina e tal. E essas pessoas foram me dando dicas de quando eu vi, eu já estava fazendo acordes, eu já tinha comprado um monte de coisa da Exato. Laszlo, eu estava importando químicos aromáticos. Sim, sim. E na época que nem você falou dólar, eu não peguei o dólar a 2, mas peguei o dólar a 2,5, né? Tá bom. Então eu Até 3 estava comprei, bom. aí eu comecei a comprar muita coisa com o dólar 2,5. Naquela época tinha os redirecionadores, né, que dava para a gente Uhum. consolidar as encomendas e Sim. mandar para o Brasil. Agora já não tem mais para perfume, né, para É. ingredientes. E daí eu fiz mais ou menos que nem você, mas assim, o meu foco, acho que a minha habilidade estava mais na escrita, né, e você se comunica melhor assim pelo vídeo, né, você tem Sim, toda sim. essa facilidade de se expressar pelo vídeo que eu acho eu acho que sempre a pessoa tem que identificar o que ela faz melhor, né? E se dedicar a Tem- isso, né? Sim, sem dúvida. Então, conta um pouco assim sobre qual foi o primeiro momento que você assim colocou a mão em matéria-prima, sabe? Primeiro momento que você recebeu óleo essencial, químico aromático, que você começou a fazer? Cara, foi a minha irmã até me mostrou os 3 perfumes primeiros que eu criei de bobeira, sabe? Brincando. Foi no aniversário dela. E aí eu criei. Eu criei muito engraçado. Eu esqueci até o nome. Mas eu botei uma associação do nome com a matéria-prima. Lucy Coffee, alguma coisa assim, que eu fiz com óleo essencial de café torrado, que eu descobri, que eu Uhum. assim, me apaixonei perdidamente na hora, né? Foi café torrado que eu descobri, que eu comecei a falar, não, tem que começar a criar, sabe? Café torrado, químico aromático. Foi qual que eu me apaixonei? Não foi o Ambroxan, não. Foi o Ambroxan, o David me apresentou, também gostei muito, mas foi qual? Foi o Ambrocenide. Ambrocenide, Nossa, eu também. Eu também. sou viciado. É. E aí eu comecei a falar, cara, meu Deus do céu, tem que criar, tem que começar a testar, sabe? Vamos ver se sai. E aí eu criei um perfume para minha irmã, mas, sabe, sem. Só teve assim, saída e base, sabe? Não tinha muito o corpo, faltou o Uhum, corpo dele, sabe? Aí uhum. eu falei, não, eu preciso de orientação nessa parte. E aí eu comecei a conversar com o Denis Magalhães. Eu falei, pô, Denis, me ajuda e tal, tô querendo, de repente, criar uma linha de perfumes, quem sabe eu consigo, você me ajuda? Ele, com certeza. Aí começou tudo, mas o óleo essencial de café torrado da Laszlo foi assim, cara, deu aquele, como se tivesse jogado café, a gente tinha acabado de beber café e partir para dentro da coisa, sabe? E aí depois eu conheci o óleo de tabaco absoluto também, que eu me apaixonei, musgo de carvalho, nossa senhora, aí foi a petição, aí o vício estava decretado, né? Então você Mas praticamente.
Então você tinha assim uma coleção de perfume enorme, e daí você começou a colecionar matéria-prima, né? Exato, matéria-prima, e aí a gente se acabava identificando, né? Você acaba identificando, opa, Hum, tem aqui, hum, né? Tem aqui, ó, o Ambrosenide, por exemplo, o Nolibanol também, eu me é, apaixonei muito na Moage, a Moage usa muito. hum, E aí você começa a, opa, isso aqui dá para trabalhar, dá para a gente trazer coisa interessante para o Brasil, que a gente não vê essa perfumaria fazendo aqui, né, Daniel? Principalmente não tem uma perfumaria independente, né? Uma é, coisa assim, só o David Magalhães começou, e se eu não me engano, acho que foi o primeiro, se eu não me engano, posso estar enganado. Mas a Amber Fig, acredito que tenha sido a primeira aí a trazer essa coisa independente para cá, eu não tenho certeza. é E aí eu comecei a ter essas ideias. Né? muito. Você trouxe a linha sua também, você trouxe quando foi a sua linha? Você trouxe Então, aí que tá, porque eu acho que em 2014, se eu não me engano, eu fiz uma linha que eram acordes, que era muito que mais. vocês Eram, misturavam, não é isso? Eu acho. eram 9 acordes que eu tinha baseado Isso. no Eneagrama, né, que é uma ferramenta de autoconhecimento, e cada número tinha uma personalidade. Então eu fiz os acordes, né, seguindo as famílias olfativas e tal, seguindo as personalidades. E daí você recebia o estojinho, né, com 9, e daí Isso. recebia um 10º frasco que era vazio, e daí você brincava, né, com as fitas e tal, e depois você juntava e podia Isso. combinar, ou podia combinar na pele também. Mas era uma coisa super, assim, caseira, e eu não tinha Tá. conhecido ainda os sintéticos que você está falando. Então, naquela Sim, sim. época, o que, que eu usava? Eu usava os básicos, então eu usava os almíscares sintéticos, eu usava Edione, Sim. eu usava essas coisas muito básicas que eu comprava aqui no Brasil, né? Comprava Uhum. na Sé, esses sintéticos bem Sim, sim. básicos, né? Então Uhum. eles ainda tinham essa textura assim muito meio áspera, assim, né? Meio perfumes assim muito naturais, assim, faltava Uhum. refinamento, faltava um Sim, sim. polimento, né? Isso, polimento, a Daí, palavra. daí o que, que aconteceu? Tudo bem, eu fiz essa linha, muitas pessoas compraram, confiaram em mim, porque eu acho que assim, a ideia era mesmo uma experimentação, não era para você pegar, usar, falar, nossa, que cítrico maravilhoso, mas a ideia era a pessoa juntar, né, e falar assim, Uhum. nossa, eu juntei esse aqui que é um especiado com esse que é um fougere e gostei, então eu vou atrás desses fougere especiados, era assim. Uhum. Daí o que aconteceu? Daí eu comecei, e o Henrique Perrella me ajudou muito que ele também investigava muito essa parte de sintético, e eu falei para ele, Uhum. nossa, onde que eu começo, né? Por onde que eu começo? Ele começou a indicar tal. Aí eu descobri exatamente isso que você falou, incrível, né? Eu comprei um monte de coisa, mas a hora que eu abri o Ambrosenide e o Nolimbanol, eu falei, nossa, isso aqui é um perfume pronto, né? Porque eu falei É assim, isso aí. eu cheirei, Exatamente isso a gente fez, não. porque eu cheirei o Nolimbanol e veio, mas era uma coisa tão assim, para mim era um perfume pronto mesmo, né? Só que Sim, obviamente sim. que bom, se fosse um Eccentric Molecules, o cara ia provavelmente vender aquilo. Verdade. Mas Com ele não certeza. ia. Mas ele funciona melhor, claro, ele funciona melhor quando você usa ele em quantidades menores em perfumes, Bem lógico, né? menos. Sim, sim. E o Ambrosenide, ele é bem mais forte. Eu lembro que eu colocava Muito forte. nos meus testes e o Henrique falava: nossa, mas você tem que tomar cuidado porque você está usando 10 vezes mais do que. Porque eu queria dosar ele na mesma proporção que o Norlimanol. E o Ambrosenide Ah, dava tá. aquela coisa assim, mas super Ele já vem pesada. meio a 10%, né? Ele já vem meio a 10%, né? Então ele É. já... Mas assim, para quem está assistindo, eu tenho certeza que são cheiros que assim agrada quase todo mundo. E É. naquela época eu não sentia muito. Aí o que, que aconteceu? Quando eu comecei a. Eu lembro que teve um ano, porque eu era jurado da BPEC, né? Então uma vez por ano Hum, eu ia e fazia pegava os lançamentos do ano e a gente tinha uhum, todo um esquema lá que na BPEC em que a gente cheirava, né? Em momentos diferentes da evolução e tal. E naquele ano, e a gente não sabia, era blind testing, né? A gente não sabia que marca que era, não sabia. Aí eu começava a cheirar, daí eu falava,
que isso? Tem um Limbanol aqui, tem um Broceliande aqui, tem... Sabe? No mesmo ano começou assim, boom, teve um boom, assim, e daí eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Tipo, deu um boom, assim, de um ano pro outro, porque no ano anterior não Uhum. tinha, né? E daí eu Uhum. comecei a sentir esses dois sintéticos, comecei a sentir, assim, muito em Fugers, porque esses sintéticos eles são amadeirados, ambarados, né? Então é Sim, sim. docinho, docinho, mas é seco, né? Doce, mas seco. Sequinho. Só Cedro, que né? Parece ser. e daí quando ele entra no Fougère, ele não deixa o Fougère muito doce. Ele Uhum. deixa, ele parece que ele expande assim, deixa uma coisa mais sensual, né, assim. Uhum. Mas aí eu comecei a me enjoar, porque eu comecei a sentir, sabe quando você sente o tempo todo, O onde tempo eu inteiro, ia, né? é como se É. fosse o etil maltol masculino, né? Eu comecei a sentir, eu acho eles incríveis, mas eu enjoei desses dois sintéticos. Não, dá para enjoar E, mesmo. e desodorante, o meu irmão tem um desodorante Axe que tem o cheiro. Eu Tem, falei, né? como é duro quando as pessoas descobrem segredos, né? Isso. Acaba tudo, né? Acaba, né? Acabou. Acaba, mas Acaba tudo. daí eu fiz uma linha, né? Que foi aquela linha baseada com temas de Em bebidas e bebida, tal. né? Aí É. já foi uma O coisa muito o mais. pessoal tá órfão, né? O pessoal tá órfão. Todo mundo às vezes fala comigo da sua É, linha aí, cara. O pessoal sente saudade. O pessoal sente pois saudade. é. Nossa, foi muito divertido. Essa linha foi uma puta de uma coincidência. Na verdade, o que eu estava fazendo assim, eu tinha recebido todos os sintéticos, os naturais, e daí eu comecei a me aventurar e eu queria fazer vários acordes de várias famílias diferentes, né? Desculpa, eu tô Uhum. falando mais do que eu deveria, mas agora me Não, empolguei. não, não. Me empolguei Não, mas novamente. eu também, mas eu quero saber, porque eu também nunca soube. E daí o que aconteceu? Né? Eu estava fazendo um monte de teste, falei assim, olha, esse aqui vai ser chip, esse aqui vai ser um floral verde, esse aqui é um oriental, esse aqui é um fugé, blá blá blá, né? Daí uma vez o Fábio Parra veio aqui em Uhum. casa, né? Daí ele cheirou um deles e falou assim, nossa, que cheiro de... Era um chipre moderno rosa, né? De rosa mesmo. E ele cheirou, daí ele falou assim, nossa, que cheiro de Coca-Cola. Daí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim. E daí tinha um outro perfume que também tinha um cheiro de bebida, agora não lembro qual que é. Daí eu comecei a juntar as coisas e falei, por que eu não faço uma linha inteira de bebida? Né? Pô, Daí eu sensacional. peguei, daí eu brinquei com os nomes, daí esse chipre de rosa que tinha cheiro de Coca-Cola, eu chamei de Rosa Libre, né? Com É isso mesmo. Brigadeiro com Cuba Foi Libre. esse que eu conheci, foi esse que eu conheci. Muito bom. Foi esse É, mesmo que eu conheci, Rosa Livre. é. E depois eu fui fazendo essa brincadeira com todos e eu consegui encaixar os 12 nomes, né? Então eu fiz o Caipirude, que era o nosso limão com Wood, daí eu fiz o Quimorrito, fiz o Yuzu Nossa, Cello, eu fui misturando os nomes e realmente eu cobri as 12 famílias olfativas assim que tinha na cabeça, ou subfamílias, né? sensacional. Então, porque eu queria usar todas as notas principais, eu queria usar todas as famílias, e isso ajudou, né? Teve as duas. Uhum, Teve coisa assim que não vendeu nada, sabe, que uhum. agradou poucas pessoas, teve coisa que agradou, o que eu acho que é normal, que você também pode contar a sua experiência sobre isso. Total, é assim Mas mesmo. foi assim, uma coincidência, né, que surgiu de um Uhum. comentário do Fábio, né? E eu acho que assim, quando você tem essa coisa de um tema, né, o Elená fala muito, né, que o perfume precisa ter um Exato. pretexto, né? Quando você É. tem um pretexto, é mais fácil você criar. E daí eu jogo a bola para você, porque eu vejo mais ou menos também, assim, a sua coleção tem as cores, né? Então você já tem assim digamos assim, uma parte, Temática, né? tem uma parte temática, exatamente, tem Sim. uma ideia de coleção, né? Que você não Uhum. lançou tudo de uma vez igual eu, que tipo fiz errado, lançar tudo de uma vez só, mas eu acho que você tomou mais cuidado para ir Uhum. lançando. Inclusive eu cobrei você, né, de você não ter lançado Então, um de íris, né, que é a minha nota favorita, e você até sim. agora fez tudo menos um de íris, né? E então eu vejo isso na sua coleção. Então Sim, sem dúvida. agora eu jogo a bola para você, conta como que começou a coleção e tal. Daniel, eu sempre associei perfume à cor, à textura, né?
é inevitável. Apesar que tem uma propaganda por trás, um briefing todo que vai te trazer isso também na perfumaria comercial. Mas eu sempre associei cor. Às vezes eu cheirava algum perfume e vinha realmente uma cor na minha cabeça. Então, quando eu comecei a criar, aquilo também, até material isolado, me trazia cor também na cabeça, né? Eu conhecia a nota de café, conhecia a nota de patchouli, e por aí vai. E aí você associa a cor, não tem jeito. Eu sempre comecei a pensar nisso. E aí eu falei, cara, eu vou criar perfumes, né, cara, baseados em famílias olfativas, em bases que a gente vai, né, fazer, mas que vai ter uma cor associada. Eu tenho muito isso no meu briefing, sempre me ajuda muito até criar, quando eu associo a uma cor. Né, eu falo, ó, vou criar um agora da cor tal. E eu começo a trabalhar nisso, os materiais que eu conheci, né, e que me trazem essa associação. Então, eu trazer a cor facilitou muito o meu trabalho mental, né, porque perfume ali é mente, muito, muito sério, e também o nariz. Então, quando eu comecei a criar couro verde, né, vamos lá, falei com o David, me ajudou muito também nesse perfume. Aí eu falei, cara, um perfume de couro, mas uma coisa, tentar trazer algo moderno e intrigante, mas que seja, de repente, verde, mais fresco, tentar trazer um pouco de versatilidade a um perfume de couro. Ah, então verde é a melhor cor para isso, né? Vamos trazer essa parte aí do cipreste, né? Essa parte meio mentolada com o líbano também. E aí foi. E aí eu comecei a associar tabaco. Pô, vamos lá, um óleo essencial de tabaco absoluto. Aí também consigo um óleo essencial de tabaco dourado com elástico. Então aquilo falou, pô, um tabaco de ouro, né? Vamos trazer algo impactante, né? Vamos trazer essa cor dourada. E aí você vai trabalhando e vai começando a pensar já no futuro. Ó, vou criar um branco, vou criar um outro. Já tem tudo meio que já aqui na cabeça para se criar um portfólio ao longo do tempo, né? Porque eu tenho dificuldade de criação no tempo, né? Eu demoro, não tem jeito. Assim, eu crio um protótipo aqui, aí eu já não gostei tanto, de repente até abandono a ideia e vou para outro, e por aí vai. É bem, a minha cabeça de imperativo com TDAH é mais ou menos isso. Então, assim, não paro, né? Então, quando você consegue realmente, de repente, criar um perfume ou um protótipo que, opa, esse aqui está me trazendo essa cor tá vindo e tá me agradando no que eu estou pensando em trazer. Aí eu paro nele e o foco vai em todo nele. Quando eu criei os três, depois eu comecei a partir para o quarto, eu fiquei entre cores. Né? Eu fiquei meio assim, vou trazer o quê? Ah, a minha criação sempre é sazonal, vem por estação, então vou trazer tal cor para essa estação, entendeu? Vou trazer isso. Então fica fácil para mim, ajuda o meu trabalho também a associar a cor, né? Então, você está falando do íris, né? Vai vir futuramente, com certeza, porque eu amo a nota de íris, né? Principalmente a absoluta feministe. Então, vou trazer isso futuramente, em breve, associando a cor. Mas são cores aí. Você vai saber futuramente também sobre isso. Legal. Então, é mais ou menos isso aí, que me ajuda muito. A associação da cor me ajuda demais. Uhum. Legal. Então, você começou pelo Quiver, né? Que é o... Tá, e depois... Tá até na ordem, ó. Tá até na ordem. Botei até na ordem. Falei, vou botar na ordem. Vai mostrando por um, explicando. É o Quiver, né? Que é o couro verde, a base de couro, né? Com bastante incenso. Caprichei no Líbano, com o libanol. Depois vem o Tabac d'Or, né? Que tem essa base de tabaco absoluto, com patchouli, baunilha, com marina, né? Mas eu queria trazer assim, eu vou trazer mais do mesmo, no Tabac d'Or, né, e tal, vai ser aquela coisa de Havane, por aí vai, de repente. Não, vamos tentar trazer algo diferente, vamos botar uma nota aí de goiaba, que ninguém traz na perfumaria, né, que é um químico aromático, que é produzir goiaba, né, Xiralila, né, e aí botei, fica um perfume realmente na saída meio difícil, né, mas depois você é premiado. Se você não for ansioso, você é premiado. Aí vem o Chypre Eclair, que foi o terceiro, né, que eu quis trazer uma coisa mais terapêutica, mais um cítrico, um aromático, com um toque verde, né, bem verde, bem terapêutico, né, com bambu, chá verde, uma basezinha de musgo lá para trazer um toque de vetiver fechando. E aí eu comecei a trazer umas coisas, um perfume que o Cologne Bleu, que é o perfume, de certa forma, mais simples da linha, né, um perfume mais aquático, ozônico, né, para o dia a dia, né, um perfume que eu sempre falo que pode ser a porta de entrada
da Condé Parfum, sempre é o perfume mais vendido, né? É o perfume mais fácil de agradar as pessoas que não estão acostumadas com a perfumaria de nicho, né? É um perfume mais aldeídico, né? Então é mais tranquilo de gostar. E aí eu sou apaixonado pela nota de notas vermelhas, né? E aí eu trouxe o Bois Rouge, que também esse aí é um campeão de vendas, porque tem um apelo mais sensual, né? Tem um apelo mais sexy, bem unissex, de certa forma, porque ele associa frutas vermelhas à camurça, né? Então dá Uhum, para você, tanto homem quanto mulher, se sentir bem, né? uhum. Depois o Jardim Ju, né? Esse aí é a paixão a gente pode dizer, dos gringos, né? A gente pode dizer que é o perfume mais vendido lá fora, né? É o Eu meu tenho dois, favorito, o meu favorito. eu tenho os dois representantes, um na Romênia e um em Luxemburgo, né? E eu tive que parar por causa da pandemia, então entrou toda uma regulamentação nova para exportação, que eu já estou me adequando, em 2022 eu volto. O Jardim Júnior, assim, é o mais procurado. Tabac Doll e Jardim Júnior são os perfumes lá fora que são os mais procurados, né? Depois o Ombre Beige, né? Que é um perfume, a gente pode dizer gourmand, né? É um perfume bem adocicado, né? Caprichei aí nesse toque gourmand, né? Tem uma base de âmbar com a canela, né? E tinha um maltol, por aí vai. E o último, que é o Bois d'Orange, né? Que é um perfume cítrico amadeirado. Não sei se você conheceu. Você conheceu todos, Daniel? Não. Esse é o único que eu não conheci. O Bois d'Orange, né? Uhum, Eu uhum. vou te mandar, então, uma amostra para você conhecer. É um cítrico aromático, pode dizer um aromático amadeirado, que é um perfume até que eu trouxe do meu gosto pessoal. Eu gosto muito dessa linha olfativa, né? Então foi fácil de fazer. Foi o perfume mais fácil que eu fiz. Foi assim, eu fiz um protótipo, alterei pouca coisa, pronto. É um perfume também mais fácil de gostar. Legal. Quando eu fiz o meu livro, você me mandou, né, gentilmente as amostras, e Uhum. eu acabei escolhendo, eu queria escolher uma resenha, né, para ser justo com todo mundo, eu escolhi uma resenha Claro. de cada marca, mas eu fiquei na dúvida entre o Jardim Jaune e o de frutas vermelhas, qual que é o nome mesmo? Boisé Rouge. Boisé Rouge. Boisé Rouge, que eu achei Boisé Rouge. muito gostoso, muito gostoso. Os dois são. Eu acabei ficando com o Jardim Jaune, que é o amarelo, Uhum. porque o meu livro já estava cheio de frutas vermelhas. Né? Então quando eu faço a curadoria, né, a palavra chique, né? Claro. Quando eu faço a curadoria do livro para escolher o que eu coloco, eu não coloco, eu levo em conta também a heterogeneidade, né? Então, se tiver muita coisa, cansa, né? Então, por Uhum. exemplo, a parte o que tem de nicho, né? Que é a menor parte do. Eu tenho cento e poucas resenhas de nicho no livro. Sim, sim. Metade é Wood, então era uma coisa assim, sabe, até cansa de escrever, sabe? Sim, E sim. quando eu coloquei e eu decidi colocar as casas de nicho nacionais na parte de nacionais, que também era uma dúvida que eu tinha, se eu colocava de nicho ou nacionais. Eu acabei optando por colocar na parte de nacionais para as pessoas conhecerem, as pessoas que conhecem perfumaria nacional e forem olhar as desenhas nacionais, se depararem com a sua casa, a casa do David, etc. Claro. E aí eu trouxe o Jardim Jaune, porque para mim era o mais original para o livro, né? Porque o vermelho, né? Claro. Isso. Obrigado pelo merchan. Uma Bíblia, uma Uma Bíblia. bíblia gigante. Porque Parabéns, parabéns, Daniel. Muito obrigado, conteúdo, cara. Até obrigado. para mim, para assim, para quem é experiente mesmo, cara. Porque a gente associa assim, um livro de mil um perfumes para quem está começando, não, cara. Ó, a parte de químico aromático sua, eu fiquei ali parado ali um tempo, indo e voltando, só para você ter ideia. Ah, Muito que bom mesmo, legal. parabéns. Eu tentei, obrigado, obrigado. Eu tentei colocar coisas para todo mundo, né? Pra quem está Sim, começando, para sim. quem já é E, perfumista também e e tal. conseguiu, e conseguiu. Então, quando eu coloquei aí eu não coloquei o Boisé Rouge, como que é o Uhum. nome? Boisé Rouge, Boisé Boisé Rouge. Rouge, Boisé Rouge. Então, eu não coloquei porque na Perfumaria Nacional, tipo, Natura e Boticário tem muita fruta vermelha, então por isso que eu não coloquei. E os outros eu gostei muito também, mas eram doces também, né? Então era o mais, digamos que era o mais diferente e que eu gostei muito, por isso que eu Sim, coloquei. Aí você tava claro, claro. falando do Cologne,
Bleu? Colombier. É. Então, é engraçado você falar que essa é a porta de entrada para sua marca, porque esse foi acho que o perfume mais estranho, assim, quando eu cheirei, porque Você e assim, o Henrique, né? O Henrique também, você não gostou, acho que o Henrique também não gostou, Perrela. eu achei estranho, não ruim, mas assim, excêntrico. É estranho você, porque assim, você espera uma colônia e tal, né? E daí tem essa coisa aldeídica e ozônica no meio, que me deu Aham. não Aflição. sei, não é aflição, mas deu um tilt no meu nariz, assim. Então, é interessante você falar que isso é o mais vendido, que é a porta de entrada, porque, nossa, eu acho difícil de. Eu imaginei que a porta de entrada fosse os mais docinhos, né? O de frutas vermelhas, o É. outro, o O outro Boisé é bourbon muito, que você falou. o Boisé Rouge é tão vendido quanto, eu posso te dizer isso. Mas como é um perfume muito forte, né, de certa forma, eu me Né? arrisco a dizer que acho que da linha é o perfume mais forte, o Boisé Rouge. Eu não sei se assim seria a porta de entrada para leigos, né, digamos, né? Assim, depende do nível de cada um, né? Mas sabe, como assim, eu tenho muitos amigos meus, né, que querem me prestigiar, etc. Ah, eu quero comprar um perfume seu e tal. Então, o Cologne Bleu é o mais aceito, né? É o mais fácil de gostar. Desse pessoal que não é colecionador, não tem essa paixão como a gente tem, né? Não quer ter aquela coisa, a gente quer saber das notas, né? Quando a gente é colecionador, a gente quer saber das notas, o que vem, né? A gente quer ter uma experiência olfativa, né? Esse é o propósito da minha perfumaria com praticamente todos os perfumes, até ele. Você captou, de certa forma. Não é tão simples assim. Mas, pelo que eu tenho de feedback, eu te trago isso, que eu acredito que seja o perfume mais tranquilo de gostar, porque é o mais vendido, de Não, certa para forma. mim é super interessante esse seu feedback. Eu, não, Uhum. eu nunca imaginaria, sinceramente. Não imaginaria. É, é. O Cuiver, que é o couro verde, né? Eu lembro que quando Uhum. eu provei, veio essa coisa da saída, que sempre é aquele problema, né? De ter que esperar o perfume evoluir para poder ter Isso, uma. isso. Mas eu lembro que quando. Ele é muito bom, mas eu lembro que quando eu apliquei, ele veio esse sintético que você usa de goiaba, ele tem um cheiro. Isobutil. Ah, tá. Não, Você de sentiu muito goiaba. O você sentiu estira. uma estirato de Xiralila, né? Xiralila. Isso, exatamente. E ele tem, para mim, tem um cheiro muito forte de citronela. Daí, Citronela. daí veio uma coisa assim de repelente de pernilongo, assim. Uhum, uhum. Daí eu falei assim, nossa, mas. Daí eu esperei 15 minutos assim, mas ficou maravilhoso. Então, assim, perfumaria de nicho é totalmente diferente, né? Porque a É, perfumaria toda, assim, de massa, mainstream, ela é muito, muito focada na saída, né? muito. Assim, Só isso, né? e ele tem que ter lá, quando fazem os focus groups lá e decidem, né? Os perfumistas já sabem que não adianta É, você colocar uma nota que fique maravilhosa depois, se na hora que você abre, se você espirra na exato. fita, seja tipo um cheiro de citronela, assim, Isso. repelente, né? Uma coisa exótica, né? Bem diferente, É, realmente não vai servir. Vai parar ali. exatamente. Então eu tenho lido muito isso. E os perfumes têm ficado mais compactos justamente por causa disso. Porque se você começa a colocar muita camada, né, É, muitas moléculas com pesos isso, diferentes, aquela coisa de, isso. e É. vem a ele fica evoluindo em fases e às vezes não, né? Então hoje eu vejo isso muito. Essa semana eu fiquei assim a semana avaliando em shopping e tal, e é sempre assim, a maioria dos perfumes, os novos lançamentos e tal, tudo é compacto, assim, ele cheira mais ou menos a mesma coisa do começo ao fim, né? É Não mais tem, linear, né? Não tem muita complexidade, né? De certa não tem forma. muita complexidade, é muito difícil que ver. Qual que foi? Teve um só que, preciso lembrar depois, teve um que eu cheirei e que daí ele melhorou assim quando esse que Boy Toy, aquele Boy Toy, não, né? Como é que era o da Toy, Moschino? Toy Boy. Não, esse achei Toy tranquilo. Boy?
Ah, eu esqueci. Foi um lançamento importante agora. Eu esqueci qual que é. Eu sei que esse foi o único que eu. Ah, tá. Foi o Bulgari Man Terry Essential Essence. Esse, quando você borrifa, ele vem um cheiro de terra, porque ele não é igual o terra da MS, que é uma abstração que do vetiver, terror. Não, esse é terra mesmo. Jogaram muito como é que é o nome? Né? Geosmin. Geosmin. É, Geosmin é terra pura, deve ter sido isso, é, então, não? é. Então aquela terra úmida depois da chuva, mas é É. uma coisa que eu nunca tinha sentido em nenhum perfume. Uma terra úmida assim, pum, sabe? E daí eu tinha visto na pirâmide que tinha íris, né? Aí o que aconteceu? Daí eu postei no Facebook, daí o pessoal falou, nossa, me lembrou muito do Bulgari Black, me lembrou não sei o que tinha couro. Eu falei, nossa, mas eu não senti couro. Porque eu só senti ele na fita, né? E na fita ele Uhum. ficou, no finalzinho ele ficou um cheiro. Aí veio a íris, que meio que harmonizou a terra. Tipo, Uhum. foi uma combinação muito boa, sabe? E daí, quando eu voltei para provar ele de novo, depois com mais calma, porque normalmente sabe, eu cheiro um monte de coisa, depois eu revisito e tal. E Sim, esse, bom. e esse perfume é um desses, que é bem essa coisa de nicho, que você sente essa terra, não sei o que, daí ele vai evoluindo, daí realmente aparece um couro emborrachado junto com a terra, ele fica essa coisa meio úmida, meio esfumaçada, meio terrosa, e daí tem aquela íris que dá aquele acabamento, deixa ele limpo, sabe? Então, achei ele fantástico, mas se eu fosse um cliente e eu tivesse cheirando assim, seis perfumes Ia assim com se aquela. assustar, né? Nossa, Ia largar ali mesmo. olha, se não tiver um vendedor preparado para explicar para o cliente, olha, isso aqui é super interessante, mas espera um pouquinho, É, vamos cheirar outros, depois você você volta a volta. cheirar. Mas você sabe que na vida real não acontece isso, né? Não tem como, não tem. Mas esse foi, né, o único caso de, assim, vários que eu cheirei essa semana que aconteceu isso. O resto era tudo Interessante, mais né? ou menos igual, do começo ao fim, né? Mais ou menos, né, a mesma Sim, coisa. sim, sim. É, lugar comum, né? Lugar mais seguro, né? Para vender, Mais seguro. sem, para Agora, competir, né? Porque é. virou muita competição, né? Esse mercado, né? De mainstream aí, de E comercial, de design. e o público de nicho já está um pouco mais educado, já sabe que, inclusive, ele, no caso de se fosse um cliente de nicho e cheirasse terra no começo, ele até ficaria mais, falando, nossa, que diferente, né? Então, É, já é isso aí. o mindset é outro, né? Isso aí, Agora, total. quando fica no meio, acho que a Bulgari deu uma arriscada aí, mas foi muito bom, né? É a linha Vamos Bulgari ver Man, quanto né? A linha Bulgari Man, né? Bulgari Man. A Bulgari Man, essa linha até é elogiada, né? Tem o Black Orient, Sim. né? Que eu te falo muito bem. Eu lembro do To- Ben in Todos. Black, que eu fiz resenha, muito bom, muito agradável também. Naquela época não era algo tão comum, mas É, que bom saber, né? É aquele negócio, criou 5 perfumes, vamos trazer algo diferente nesse um aí, de repente, né? Para ver como é que é aceito ou não, né? ele não tem, a linha não tem um DNA, né? Mas ela Não. tem só alguns que são voltados para a natureza, né? Amadeirados e tal. Mas eu gostei da inovação. É difícil hoje em dia achar uma coisa que não seja abacaxi, maçã, broxan, com salves clareia, né? É isso aí. Que é o que eu mais sinto, né? Tipo, maçã, É, abacaxi, sálvia, ambroxan e o norlimbanol da vida é o que mais tem, né? verdade. Na perfumaria masculina, é o que mais tem, Acredito que sim. Está bem difundido isso aí. né? E aí você não pretende tentar trazer de volta essa linha, não, né? Porque todo mundo me pergunta isso, Daniel, a sua linha. Não, eu não. Assim, eu não consegui fazer um negócio sustentável com ela, né? Porque Entendi. eu gastava muito com matéria-prima. Eu acho que assim faz parte do seu talento como perfumista. Você não só você fazer compor bem, mas também você ser economicamente sustentável. Você saber usar, né, de repente coisas mais econômicas com coisas mais caras, tal. E eu não achei esse equilíbrio, não consegui fazer um negócio sustentável economicamente. Então, infelizmente Entendi. Ficou tive muito que, caro, né? eu tive que descontinuar e acabei focando em outras coisas.
Claro, claro. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tô sem relógio aqui. Me avisa quando for 8 horas, porque senão a live eu não vou conseguir salvar. Falta Peraí, quanto, meu falta relógio. Não, tá. Falta 3, eu acho, minutos, né? quantos minutos? 3 minutos. 3 minutos? Então, Para 8, a para gente, 8, né? nossa, passou muito rápido. Passou muito rápido. 3 para 8, isso aí, né? Meu relógio tá certinho. Passa Então, rápido, é normal. senão eu não consigo salvar a live para passar para o YouTube. Mas muito legal. Acabei falando mais do que eu deveria, mas acho que Nada, que isso, cara. Isso aqui é uma troca como de ideias, bate-papo. como tem essa sinergia aí com criar conteúdo e também fazer perfume, né, que nós dois temos, aí acabou que eu comecei atropelando a sua conversa, eu falei mais que você. Nada, Mas, que isso. mas acho que a galera, acho que quem não conhecia você, né, passou a conhecer e foi legal para quem não te viu mais ou ficou um tempo sem te ver, né? Sempre legal É, dei uma rever a cara sumida, da pessoa, né? dei uma Você sumida, né? continua muito parecido, tipo, não envelheceu, tá muito parecido. Mudei a barba que tá ficando branca, não tem jeito, né? Não Mas parece, cabelo né? um pouco menos. Um pouquinho Não parece. deu para manter. Cheguei nos 40 bem aí. Comecei com os 30, né? Comecei com os 30, Nossa, pra mim você 30. tá igual, desde Né? 2013, 2014, tá muito, muito Que bom, parecido, muito que bom. parecido. Tô mantendo bem, então. Você Tá. também, né, Daniel? Você tem cara de menino até hoje. Eu Opa, sou. O pessoal dizia na época que eu. Ó, na época falavam que eu era o tiozão playboy, né? Você imagina hoje que se diria, mas eu era o tiozão playboy, né, dos grupos. Ou playboy tiozão, não lembro se era tiozão playboy, playboy tiozão, não lembro, mas algo assim. não, você tá bem, a gente tá bem, a gente tá bem. Pois é. Mas então, fico muito, muito grato, né? Muito legal o nosso papo. E quando eu subir o vídeo eu te aviso o pessoal também, tá? Tá. E Me vamos. chame mais vezes aí, me chame mais vezes aí. Se quiser fazer com mais gente também, a gente faz um trio aí. Chama o Perrela também. Aí. Isso aí. Perrela, que já tá com canal no YouTube, ele também, né? É. E por favor, crie esse perfume de íris. Eu não Você sei vai ter que. uma boa, Olha, você vai ter uma boa surpresa aí, eu acho. tenho Você vai gostar. certeza que eu vou ter uma boa surpresa, né? E eu não vejo a hora de você lançar. Eu quero muito que você mande um protótipo para mim, pelo amor de Deus, porque eu Mando, quero muito claro, tirar mando. quando você tiver. Tá bom? Mando sim, pode ter certeza. Vai entrar nas... Vou te mandar o Bordeaux Range, né? Que você não conheceu. De repente espera eu lançar esse agora em Sério. janeiro, e aí te mando esses dois. Legal. Que aí você também já dá uma avaliada aí, dá seu feedback, que é sempre muito importante. Tá? Eu que Tá bom. agradeço o convite aí. Me chame mais vezes aí, sempre que precisar. A gente está às ordens. Obrigado a todos aí que prestigiaram a gente aí. Muita gente aí que eu conheço aí também veio dar um alô. Até minha mulher veio aí. Te amo, amor. E é isso. Conta sempre comigo aqui, tá? Tamo junto aí. Idem. E parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Parabéns mesmo. Obrigado pra gente. Tá? Para o nosso trabalho. Obrigado, Daniel. Um abraço. Obrigadão, um abraço.